Olá a todos, trazendo um vídeo interessante sobre os anjos caídos, ou também alguns podem considerar isso como alienígenas, né? Eu queria falar um pouco dos Watchers, dos vigias, que são os 200 anjos caídos, que são chamados em alguns textos da Bíblia de Elohim, que são os responsáveis pelos países, né? Nosso Senhor tinha denominado eles para cuidar da terra, proteger a terra, vigiar a terra, né? Os países, e eles acabaram se rebelando contra o Criador, virando mais outros caídos. E mais uma queda, a gente teve de 3 quedas que Jesus nos menciona profeticamente, 2 quedas são por causa de sexo, promiscuidade. Nós caímos por causa disso e eles caíram por causa disso. Tá? Foram seduzidos pelas filhas de Caim, que tinham assim, já a semente da serpente. Tá, então, os Anunnakis, essa palavra veio do Sumério e ficou em moda, ficou muito evidenciada pelos livros do Zecharia Sitchin, né? Ele menciona os Anunnakis como sendo extraterrestres, né? E como Zecharia Sitchin, ele era judeu, então tinha acesso, como um bom estudioso, a todos os livros, não só da Bíblia, como os próprios apócrifos, como o livro de Enoque, né? Então, ele menciona os Anunnakis, não sei por qual propósito, talvez com o propósito de ter uma roupagem mais comercial para vender, mas a história é a mesma, tá? Então, os Anunnakis seriam os mesmos anjos caídos Watchers, tá? Que caíram no Monte Hermon, no norte do Oriente Médio, perto também da Suméria, e vocês viram pelo outro vídeo que eu falei, o tamanho dos anjos, eles são gigantescos, né? Então, provavelmente eles caíram perto da água do Mediterrâneo e se espalharam, e você vê que as crateras tem em vários lugares da Terra, provavelmente dali, para quem é gigante, dali até a Suméria, naquela época estava tudo junto. Então, ou seja, essa referência dos Anunnakis e dos anjos e dos Watchers, né? Conforme o livro de Enoque, é melhor a gente acreditar na Bíblia, acreditar na palavra do Senhor, na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, e o livro de Enoque subiu aos céus pela confiança que Deus tinha nele, então realmente ele foi um dos profetas que passou as informações desses seres, desses anjos caídos, através do livro de Enoque, que é importante, um apócrifo que foi retirado da Bíblia. Para que a gente não soubesse, a verdade, a maioria de nós não soubesse, então eu aconselho vocês, recomendo vocês lerem o livro de Enoque, porque é interessante, tá? Os Watchers, ou Irim, eles são uns tipos de anjos que Deus menciona na Bíblia como os governantes, os príncipes da terra. Eles, quando Deus tinha designado eles para governar os países, por isso que eles são 200, né? Por isso que são 200 países, por isso que são 200 crateras, porque eles caíram depois de cair em sedução pelas filhas de Caim, ou seja, foi sexo e, infelizmente, eu não consigo conceber como é que você, da confiança do nosso Senhor, pode ter caído por uma coisa absurda como promiscuidade e sexo, tá? De acordo com o livro de Enoque, tá, os Watchers, eles ensinaram tudo que não deviam para a humanidade. Com efeito, existem rumores que quando eles caíram, eles já tensionavam trair Deus, né? Por isso que eles fizeram o juramento do Monte Hermon, quando eles vieram para cá. Então, eles já vieram, provavelmente, coadunados com os anjos que traíram o Senhor no céu. E é interessante que o próprio nome sumério Anunnaki, que é uma coisa até sem criatividade, uma roupagem simplesmente comercial, porque Anunnaki significa semente na Bíblia, né, nas Escrituras, significa filhos, descendência. E Anu seria o Deus do céu, seria o nosso Senhor, que eles usaram para outra coisa, criando um nome pagão para isso, né? Então seria os filhos de Deus, ou seja,
os anjos, os Elohim. Então, o nome seu seria só mais uma roupagem, não tem nem criatividade. A mesma coisa que os filhos de Deus. Então, nem isso eles mudaram tanto. Né? Eles parecem vários tipos de anjo, né? Porque no reino dos céus existem vários tipos de anjos. Você sabe que existem anjos que parecem leões, anjos que parecem touros, anjos que parecem aves, e anjos que parecem répteis, né? Anjos que parecem dragões e anjos que parecem humanos. A gente vê as descrições hoje dos controladores da Terra, que vêm com essa falsa roupagem de Lúcifer, né? O senhor da mentira, desses alienígenas, né? Que são extraterrestres, como se existisse outra coisa além da Terra, porque a gente está num espaço confinado, a gente é uma prisão, a gente está com eles. Só que a gente tem chance de voltar para o céu através de Jesus Cristo. Eles não têm mais, eles já caíram, já foram condenados. Então, todos nós estamos aqui, então, são seres extradimensionais, ou seja, eles vieram da quinta dimensão do céu, caíram pela rebeldia, foram aprisionados, foram soltos, e agora eles estão de volta de novo, eles controlam os países. Né? O Criador, ele nunca tira um dom. Então, o Pai, o que ele dá, ele não tira. Então, esses seres ainda continuam controlando os países, só que agora juntos, né, em coalizão com os primeiros caídos, que são os reptilianos e os anfíbios aquáticos. Né? Por isso que tem essas coisas de sereia, ser que é peixe com pessoa. Então, são demônios. Né? Então, menciona que os Anunnakis não eram só um tipo, eles eram avianos, que eles chamam de alienígenas avianos, parece que eles... No reino do Senhor, as constelações, principalmente se vocês... É importante estudar em astronomia bíblica, desculpe, tá? As constelações de Ptolomeu. Né? Então, provavelmente esses seres vieram da constelação de águia, de cisne, por isso que eles são aves, né? Pássaros. Mas tudo indica que eles podiam... todos os anjos tinham o poder de se fazer metamorfose, né? Fazer o shape-shifting e parecer humanos, anjos de luz. Né? Na Bíblia fala que Lúcifer podia se disfarçar de anjo de luz, porque ele era um reptiliano, então todos eles podem. Por isso que eles falavam que eles eram os loiros, altos, né, e nórdicos. Na verdade, o único que parece o Criador, que parece humano, somos nós. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Mas eles podem se disfarçar. Tá? Existe referência dos tipos de anjos que tem no reino dos céus e no Salmo 148, né, no versículo 10 e 11, lá o Senhor nos dá uma pista de que tipos de anjos tem, anjos que parecem gado, touro, né, anjos que parecem aves do céu, os Anunnakis parecem águias, né, mas eles devem ter outro tipo também, provavelmente touros, né, por causa de Moloque. Dos 200, existem 7 que controlam, que são os chefões, né, que todas as mitologias antigas sempre têm 7 deuses, né, que são demônios, são anjos caídos, não são deuses nenhum, a gente sabe que só tem um Deus. Mas essa referência é com relação a eles, né, então eu sugiro que vocês estudem bem. Esses seres, eles eram especialistas em genética, tanto que alguns baixos relevos, algumas estruturas esculpidas mostram eles sempre controlando a árvore da vida como se fosse a genética, o DNA da gente. Né? Eles conseguiram controlar e eles são responsáveis eles destruíram, né, com essa afronta, com essa abominação, eles criaram todos esses monstros, esses seres que foram criados nas mitologias antigas, provavelmente foram eles que fizeram, essa coisa do Minotauro, né? Metade touro, metade humano, metade cavalo, centauro, metade humano. O dilúvio, quando Deus resolveu trazer o dilúvio, não foi principalmente para punir a humanidade desfiada, mas foi principalmente para punir os gigantes e toda a natureza que estava corrompida por esses seres. Como eles mexem com genética, eles fizeram a mistura, misturaram para confrontar, para abominar, para ofender o Criador,
misturaram genética humana com cachorro, com touro. Então, todas essas abominações genéticas são responsáveis deles. Então, por isso que hoje a gente tem essa coisa de genética sendo usada para o mal, na verdade, novamente, uma inspiração desses seres, controlada pelos malignos que controlam a Terra hoje. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Leiam o livro de Enoque, lá aparece tudo. Esses seres são responsáveis por todos os desvios da humanidade. Eles ensinaram os humanos a criarem, fabricarem armas, mexer com ferro, criar rebelião, ajudar a criar cosmética, ajudar a criar anticoncepcional, mexer com raízes, abortivos, porque eles queriam acabar com a semente de Adão e Eva, né? Deus falou crescer e multiplicar-vos, eles queriam acabar. Então, eles criaram feitiços, remédios, astrologia, astronomia, tudo que fosse o segredo que Deus não queria ainda passar para a gente, eles acabaram trazendo e corrompendo a humanidade. A sedução, o sexo, né, os abortivos para acabar com a descendência de Deus, de Adão e Eva, né, para evitar que a gente se proliferasse. Até hoje eles querem acabar, né, com a gente, né, através da liberação do aborto, essas coisas. Então, são todos demônios que servem esses caídos. Tá? Então, isso está tudo no livro de Enoque, então é só dar uma olhada lá. E foi mencionado em várias passagens da Bíblia, então não se trata de fantasia, é um livro inspirado por Deus. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com vocês. Deus abençoe a todos.